Senhor a Bíblia Sagrada, no livro de segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 20. Capítulo 16, a partir do versículo 20. Vamos ler esse texto. Hoje eu estava lendo a palavra, pensando numa palavra para ministrar, e cheguei aqui, parei nesse texto aqui. Daqui a gente extraiu algumas lições para a nossa vida. A partir do versículo 5, Davi amaldiçoado por Simei. É o título aqui desse texto que a gente vai ler. Então, mais uma palavra assim de ensino, talvez uma palavra de aconselhamento, né? Palavra de ensino mesmo. Não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de ensino. Mas é interessante. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra eles. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Até aqui. Essa história é interessante. Davi estava vivendo um momento difícil da sua vida. Estava passando por uma fase muito difícil, como todos nós passamos por fases difíceis, né, irmãos? Quem aqui nunca passou uma fase difícil na vida, levante a mão para dizer: todo mundo já passou, né? Momentos difíceis, fase difícil. Tem fase na vida da gente que parece que a gente dizia: o que é isso, meu Deus? Que é isso? Parece que eu joguei pedra na cruz, que é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Davi estava passando uma fase como essa. Imagine você, Davi era o rei de Israel, e o seu filho Absalão tinha ali usurpado o trono, tinha tirado ele à força, expulso, ele tinha sido expulso pelo seu próprio filho. Imagine, irmãos, ser traído por alguém estranho já não é fácil, né? Muito difícil ser traído por um amigo, por um colega de trabalho, por um irmão,
da igreja, por uma pessoa que você conhece. Imagine pelo seu próprio filho. Não foi fácil. Davi estava se acabando por dentro. Ele estava sofrendo muito, porque além disso, o filho ainda estava ali procurando matar, ainda estava querendo matar o seu pai. Imagine que situação. Davi estava vivendo uma fase terrível, e ele estava fugindo do seu próprio filho, Absalão, que estava procurando lhe matar. Estava cansado, estava exausto, ele e seus homens. E aí, de repente, sai um homem, e não sei de onde, se levanta um homem e começa ali a amaldiçoar e jogar pedras em Davi. Começa a jogar pedra, a tirar pedra, jogando pedras em Davi, nos seus homens, e dizendo coisas absurdas contra Davi, dizendo assim: tá vendo? Bem feito o que aconteceu com você. Você agora está pagando tudo que você fez. Homem de sangue, você lá derramou muito sangue. Você usurpou o trono, dizendo, falando calúnias, coisas injustas. Nada do que ele falou era verdade acerca de Davi. E jogava pedras e amaldiçoava Davi. O tempo todo amaldiçoando Davi. Então era uma situação difícil. Imagine Davi já tendo sido expulso do seu reino, fugindo do filho porque queria lhe matar, né? E de repente surge esse endemoniado, não sei de onde, para querer destratar Davi, falando palavras grosseiras, estúpidas, agredindo Davi e jogando pedras também, né? Essas coisas às vezes também ocorrem com a gente, e a gente vai aprender aqui algumas coisas. Isso eu fiquei pensando, isso acontece com a gente também, de vez em quando, essas coisas, né? Quando a gente está enfrentando uma fase difícil, um momento difícil na vida, isso pode já ter acontecido com você. Você está abatido, está sofrido, e ainda por cima, aí se levanta alguém, às vezes até da família, né? E fica, em vez de ajudar a gente naquele momento difícil que a gente está passando, de dor, né? De sofrimento, a gente já está desanimado, a gente já está ali com as emoções todas abaladas. Aí, em vez de alguém chegar para nos dar uma palavra, aí aparece gente para nos criticar e para nos apontar e para até censurar e dizer: tá vendo? Isso é Deus castigando, isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus na vida dessa pessoa aí, é Deus pesa na mão. Isso está pagando o que fez, e coisas assim as pessoas ficam dizendo, né, contra nós. Isso eu vejo que isso não é novidade, isso acontece na vida da gente também. E comentários assim também, às vezes, infelizmente, gente até da família, né, se levanta num momento desse, que em vez de levantar você e lhe dar um ânimo e força, nessa hora lhe derruba mais ainda, né? Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por esse tipo de coisa. Situação para mim não é estranha, não. Já passei exatamente assim, com uma coisa parecida assim também, que na hora em que você está precisando de uma força, de uma palavra, de que alguém chegue e tenha ânimo, você se sente sozinho, porque quando você está passando um momento difícil assim, você se sente sozinho, sem ninguém, e aí, em vez de aparecer gente para estar do seu lado e lhe dar força, aparece gente para criticar, para ainda botar você ainda mais para baixo ainda. É terrível. Aí Davi estava enfrentando exatamente isso, né? Aí eu fiquei pensando, os Simeis da vida, né? Eles sempre estão assim apostos para atacar esses discípulos de Simei, pessoas que são usadas pelo maligno para nos atacar, nos ferir, né? Para caluniar, levantar calúnias contra nós. Agora, qual é a lição? Como foi que Davi reagiu a isso aí? Como é que a gente tem que reagir às pedradas que a gente leva na vida? Aqui Davi
Ninguém, só eu levei pedrada. Quem já levou pedrada? Não estou falando de pedrada literalmente não, né, irmão? É uma pedrada de palavra assim. Às vezes a pessoa, fulano disse assim, você vai, olha só, falaram isso de mim, disseram isso comigo, é uma pedrada, né? Dificilmente alguém não já levou essas pedradas. Então, como é que se reage? Como foi que Davi reagiu? E quando isso acontecer conosco, como é que a gente tem que reagir? Como é que você reage quando você leva uma pedrada, hein? Naturalmente, quando a gente leva uma pedrada, o que é que a gente tem vontade de fazer? Pegar outra e jogar também. Na hora, jogaram em mim, jogo outra nele, não é? Naturalmente, a reação nossa, ser humano, é essa. Quando alguém levanta-se grosso com você, fala uma coisa, você também querer revidar na hora, falar também. Peraí, calma, isso é com você que é assim, não eu e tal, e a gente querer revidar. Então, isso é o natural de todo ser humano. Mas aqui a lição é impressionante, como foi que Davi fez. Quando esse indivíduo se levantou, aí um dos homens de Davi, que Davi andava com homens valentes. Sexta-feira passada eu falei dos valentes de Davi, né? Faziam tudo para defender Davi. Eles davam até a própria vida. Aí um chamado Abisai, e disse, mas o que esse cão, esse cachorro está dizendo? Ele quis dizer assim com ele, né? O que está dizendo com o meu Senhor? Eu vou tirar a sua cabeça agora. Eu vou decapitá-lo, eu vou tirar a sua cabeça. E ele tirava mesmo. E esse cara só podia estar endemoniado. Porque falar uma coisa dessa para Davi, arrodeado dos seus homens, dos seus valentes, ele só podia estar fora de si. Só podia estar doido. Que ele correu o risco de morrer muitas vezes. E ele estava realmente possesso, estava sendo realmente usado pelo maligno para falar essas coisas. Porque o que lhe garantia que ele ia viver, sobreviver? Até porque era expressamente proibido pela lei afrontar o rei, amaldiçoar o rei. Ninguém podia amaldiçoar o rei. Isso era um crime, sabe, que estava determinado pela lei. Então, homem nenhum podia fazer isso. E esse Simei fez isso com Davi. Aí, o que Davi disse quando Abisai, né? Abisai chega e diz que vai decapitá-lo. Aí, Davi diz diferente. Olha o que Davi diz. Olha o versículo 11 e 12. Não fecha o texto, não. Você abriu, foi lá em 2 Samuel, no capítulo 16. Aí, 11 e 12, aí Davi diz assim, disse mais Davi, versículo 10, respondeu o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi até aqui admite a possibilidade de que ele esteja até sendo usado por Deus, ou seja, esteja sendo uma permissão de Deus, Deus esteja lhe provando. Isso é uma coisa que a gente também precisa aprender. Às vezes as lutas e as pessoas nos afrontam, preste atenção nisso, isso é a lição para a vida da gente. Às vezes pessoas chegam e põem o dedo na sua cara e dizem algumas coisas, até permitidas mesmo por Deus, para que você, pode ser, não estou dizendo que é sempre assim, mas Deus pode permitir algumas coisas para nos dar ensinamentos. Eu também já passei por isso. E não é que tudo que alguém vai falar de você, mal de você, que você vai rejeitar. Você tem que avaliar para ver se aquilo tem fundamento. Se aquilo que a pessoa está falando, ela tem algum fundamento, aquilo ali, para você aprender. Para você aprender. E Deus pode permitir, atenção, Deus pode permitir algumas situações assim, não é? Para que a gente possa vir aprender uma lição. Davi aqui, quando ele diz assim, deixa ele, porque quem sabe Deus mandou ele fazer isso.
dizer isso comigo. Então, se Deus mandou ele dizer isso comigo, quem é que pode impedir de fechar a boca dele? Deixa ele falar. Davi estava querendo dizer assim: não sei, Deus pode estar permitindo que eu passe por isso também. Então, vou aumentar. Isso é uma lição. A gente tira essa lição. Eu tiro essa lição também. Que as coisas, né, difíceis da vida, ou um momento como esse, particularmente diferente, alguém se levantar contra você para dizer alguma coisa com você, pode ser também uma prova de Deus. Pode ser que Deus esteja aí te testando, provando, né? Até a sua capacidade de perdoar, de reagir, de agir num momento como esse. Isso acontece com a gente também. E Davi admitiu até essa possibilidade, embora tudo o que ele estava dizendo não fosse verdade, né? Aquilo que ele estava dizendo de Davi não era verdade de jeito nenhum, porque Davi não tinha usurpado o trono do seu filho. Ao contrário, Absalão foi quem usurpou o trono dele, né? Davi não era um homem de sangue, não era. Davi era um homem de paz, ele era um homem misericordioso. É certo que ele realmente derramou sangue, mas permitido por Deus, em obediência a Deus nas guerras, ferindo inimigos, mas ele não era um homem sanguinário. Então aquilo não era verdade de jeito nenhum. Então tudo que ele estava falando não tinha fundamento, eram calúnias contra Davi. Mas assim mesmo, Davi ainda admitiu que poderia ser que Deus estivesse permitindo aquilo para lhe testar, para lhe dar uma lição, né, na sua vida, para lhe ensinar alguma coisa. E aí Davi então diz: deixa ele falar, vamos andar no nosso caminho, vamos para o nosso caminho e vamos andando. E era ele andando com seus homens e o indivíduo acompanhando, atirando pedras, falando coisa, perturbando a vida de Davi, dizendo coisa para tirar Davi do sério. Irmãos, isso acontece com a gente também. Você tem que ter cuidado e equilíbrio, que às vezes você está caminhando na sua vida e o inimigo, alguém usado também, né, está lhe acompanhando a vida toda. Às vezes no seu trabalho você está trabalhando e tem uma pessoa pegando no teu pé a vida toda, te perturbando, né, falando coisas contra você, soltando piadinha e dizendo uma coisa aqui, outra acolá, e você diz: ai meu Deus do céu, até quando eu vou andar? E essa pessoa vai estar aqui me acompanhando, até quando eu vou ter essa pedra de tropeço no meu caminho? Isso acontece na vida da gente. Mas a forma como Davi reage aqui é onde a gente aprende a lição, né? A gente aprende lições aqui com Davi. Então eu pensei assim: o problema, irmão, não são as pedras que são jogadas contra nós, e sim como nós reagimos a essas pedradas que recebemos. Então a questão não são as pedras, mas como nós reagimos às pedradas. Então aqui é onde está a maior lição. Como foi que Davi reagiu a isso aqui, né? E aí Davi, ele ficou quieto, ele não quis se vingar, ele não quis revidar aquelas pedradas, ele não permitiu que o seu valente, né, matasse aquele homem, porque ele poderia tranquilamente dizer assim: vai, cala a boca desse indivíduo aí, e era no instante, e tirava a vida dele. Mas Davi não permitiu isso. Isso nos ensina uma grande lição. Quando você se cala, Deus lhe defende. Quando você se defende, Deus se cala. Quando você se cala, Deus lhe defende. Diga isso para o seu irmão. Quando você se cala, Deus lhe defende. Agora diga aí: mas quando você se defende, Deus se cala. Amém, irmão? Precisa você se defender. Deus lhe defende. Diga: Deus é minha justiça. Diga para o seu irmão: Deus é a sua justiça, meu irmão. Confia nele, Deus é a tua justiça. Então quando a gente fica quieto, aí Deus entra em ação por nós.
para nos defender, para nos dar a vitória, para nos dar livramentos. Mas quando você quer reagir e quer tomar providências com sua própria força, Deus sai da frente, deixa tampar. E aí nunca é bom, hein? Mas quando Deus nos defende, a vitória é certa. A vitória é certa quando Deus está nos defendendo. Aprenda a se calar para Deus lhe defender. Amém? Aprenda a se calar para Deus lhe defender. Aí o que acontece? Não tem futuro, não tem futuro bom para pessoas que agem dessa maneira, como Simei. Tempos depois, lá no capítulo 19, passa aí uma página. Passa a página aí, capítulo 19, no versículo 16. Aí depois, o que é que acontece lá na frente? Davi vence Absalão, retoma o seu trono, reassumiu a sua posição. É outra lição que eu tiro aqui para você, ó. Fase difícil na nossa vida, ela pode vir para todos nós. Pode acontecer com qualquer pessoa uma fase difícil. Mas na fase difícil, não desanime, nem fique perturbado e nem fique achando que aquilo ali é para sempre, para toda a vida. Não, meu irmão, não é. A fase difícil, ela vai passar. Ela passa. Diga graças a Deus. Graças a Deus porque passa, viu? E amanhã, mês que vem, ano que vem, é outra história. O importante é que você saiba se conduzir durante a fase difícil. Quem está me entendendo? Isso é muito importante. Que quando estivermos enfrentando uma fase difícil, um momento difícil, uma época difícil da nossa vida, a gente saiba se comportar, saiba se conduzir nessa fase, honrando a Deus, em obediência a Deus, mantendo a calma, tendo paciência, não usando de violência, de vingança, não querendo agir com sua própria força, esperando no Senhor. Você sabendo agir no momento difícil, essa fase vai passar e a vitória vai chegar para a sua vida. Então, se você estava lá embaixo, Deus de repente bota você lá em cima. Quem crê nisso? Não fique triste e abatido porque você agora está lá embaixo. Ninguém está lhe dando valor. Você não tem nada, não tem oportunidade, você não está ganhando nada, você não tem privilégio nenhum, você está lá embaixo. Calma, querido, isso não é para toda a vida, você não vai morrer aí não. Tenha paciência, espere no Senhor, porque esse quadro pode se reverter de uma forma tão extraordinária que de um mês para o outro, de um ano para o outro, você pode dar uma virada total e ser muito abençoado. Amém, irmão? Davi aqui estava o seu filho Absalão, muito mais jovem do que ele, forte, querido por todos. Muita gente queria Absalão, ficou do lado dele, apoiou ele. Olha aqui o Simei, né? Com raiva de Davi, porque Davi e protegendo Absalão cheio de saúde, cheio de vida. E Davi arrasado, estava abatido, não tinha mais nada, estava expulso, fugitivo, correndo o risco de morrer, cansado, desmoralizado, totalmente desmoralizado, porque o seu próprio filho fez isso. É como ele disse: olha, se meu próprio filho está fazendo isso comigo, mas isso aí eu não estou nem aí. A minha dor maior que eu estou passando aqui é porque meu filho, de quem eu não esperava isso acontecer nunca, de quem jamais eu esperei que ele fizesse isso comigo, ele está fazendo. Se meu filho, que não deveria fazer isso, deveria estar do meu lado, não está me perseguindo, querendo me matar, quanto mais está aí. Está entendendo? A dor maior de Davi era porque o filho dele estava usurpando e estava perseguindo ele. Aí de repente, o que acontece lá na frente da história? Absalão morre. Davi não se alegra não. Pense você que Davi diz: ai, graças a Deus porque meu filho morreu. Não.
A Bíblia diz que Davi chorou muito, 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 porque o filho... Não era isso que Davi queria. Davi queria que o seu filho se arrependesse, que seu filho reatasse a amizade com ele, que seu filho o amasse novamente, tivesse comunhão com ele. Enfim, Davi queria que as coisas tivessem sido resolvidas através da maior tranquilidade, maior paz. Mas acontece que Absalão foi muito rebelde, muito desobediente, e acabou morrendo. E Davi chora muito, muito, muito. Meu filho Absalão, o meu querido, meu filho amado, como qualquer pai faria, né? Davi sofre pela morte, mas enfim, Absalão morreu. Davi retomou sua posição e reassumiu o seu trono, e ele agora está voltando para casa, né, vitorioso. E aí alguém lhe sai ao encontro, e quem é? Simei de novo, aqui no versículo 16 do capítulo 19. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e ele disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu Senhor saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu Senhor. Tá vendo? Aí, depois que o rei está lá em cima de novo, aí ele vai e se arrepende, confessa e se prostra aos pés de Davi e pede perdão a Davi. Aí o Abisai de novo, né? O Abisai de novo queria matar ele, como se fosse assim: isso ele está tapeando, isso é porque você agora é o rei de novo. Absalão, o rei dele, morreu, então agora o rei é Davi novamente. Então ele, com medo, né? Porque Davi agora vai reinar e vai mandar em tudo, agora ele vem se humilhar, ele queria matá-lo de novo. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor, ele te amaldiçoou, então ele merece morrer. Porém Davi disse: que tenho convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu em que hoje novamente sou rei sobre Israel. Ele disse: não era assim, não é isso que eu quero. Eu não vou comemorar a minha volta. Eu estou voltando ao meu reinado, assumindo de novo o meu trono. E eu vou neste dia, um dia de ações de graças, um dia de louvor, um dia em que eu devo prestar a Deus gratidão. Eu vou me vingar, eu vou derramar sangue, eu vou matar nesse dia. Não vou fazer isso. Ele estava muito feliz nesse dia em que ele estava recuperando o seu reino, e ele disse: eu não vou comemorar a volta do meu reino com uma morte, né? E ele novamente proíbe que Abisai mate Simei, e ele diz para Simei: não morrerás, e lhe jurou, disse: você não vai morrer. Ele estava morrendo de medo de morrer agora, né? E Davi então lhe perdoou e não permitiu que ele matasse e que ele morresse. E aí, irmãos, não é à toa que Davi recebeu esse título, homem segundo o coração de Deus. Por que foi que Davi recebeu esse título, uma vez que pecou, fez algumas coisas? Porque Davi, ele tinha um coração cheio de compaixão e misericórdia. Davi sabia perdoar. Isso aqui que Davi fez, irmão, dificilmente algum de nós faria. A gente fica lendo assim e diz: eu acho que eu faria, mas é muito difícil. Falar em perdão é fácil, até você precisar ter que perdoar, uma coisa muito difícil, né? Falar é fácil, mas perdoar numa hora em que você está
sendo atingido, perdoar alguém que está lhe ferindo, caluniando você, levantando calúnias contra você, está lá jogando pedradas em você, é difícil, viu? Até aquele que é mais manso, aquele que é, né? Tem gente que possa ser bem tranquilo, manso, mas quando pisa nos seus calos, ele se levanta com gosto de gás. É difícil alguém não querer revidar, né? Ou perdoar alguém que faça isso. Mas Davi nos dá essa lição. Se Davi tivesse mandado matar Simei, logo que ele saiu para amaldiçoá-lo e jogando pedras nele, Davi não teria tido essa experiência, esse gosto, esse prazer de vê-lo prostrado aos seus pés, pedindo perdão, né? E tendo a oportunidade de perdoá-lo e de novamente vê-lo ali no seu reino, né? Então é assim, quando a gente quer resolver os problemas da gente com as nossas próprias mãos, inteligência, nossa própria capacidade, nem sempre você vai acertar. E você pode estar perdendo uma excelente, né, oportunidade de deixar Deus agir na sua vida para depois você degustar o sabor de uma grande vitória na sua vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente quer agir e acha que a gente pode resolver ali, a gente age como se diz, na força do braço, na força da voz, e de repente você está estragando algo que Deus ia fazer na sua vida, uma vitória grande que Deus ia te dar. Toma cuidado com isso, fica quieto, viu? Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde por esperar em Deus. Vamos dizer isso? Ninguém perde por esperar. Diga aí para o seu irmão isso. Ninguém perde por esperar. Ninguém jamais alguém perdeu alguma coisa por esperar em Deus. Perdeu tempo, perdeu privilégio, perdeu emprego, Não, esperou em Deus, você sempre vai ganhar. Esperou em Deus, confiou em Deus, a vitória sempre será sua. Amém, amados? Sempre será sua. Isso é uma lição. Falei que essa palavra é uma palavra de ensinamento, que às vezes a gente está vivendo situação assim, não parecida, mas, sabe, outra coisa, em casa, no trabalho, em outro lugar, no meio da família, uma situação assim que você está sendo oprimido, injustiçado, às vezes gente se levantando contra você sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, e você às vezes fica querendo como que provar a tua inocência e cuidado com esses abisai. Eu até coloquei uma observação aqui, cuidado com esses abisai. Que a gente, assim como tem os Simeis da vida que se levantam para nos apontar, nos criticar, jogar pedra em nós, tem também os Simeis. Quem são os Simeis? Ou melhor, quem são os Abisais? Que era o nome do outro. Era alguém que estava do lado de Davi, amigo de Davi, mas que lhe deu conselho para o mal. Está vendo? Era um amigo. E que a gente pode até ter cuidado de chamar os amigos da onça. Cuidado com o amigo da onça. Tem uns amigos que são verdadeiros amigos da onça. Está do teu lado, defende você e tá a seu favor, mas o conselho é só para o mal. Deixa de ser besta, mas deixa de ser bobo. Vai lá, bota na justiça, vai brigar. Não deixa assim não deixa barato não. Vai lá e tal, tome satisfação. Vai tomar satisfação. Você tem seu direito, você não sei o quê. E aquele, o tempo todo, pessoa que você tem consideração, e a gente tem que tomar cuidado, porque se você der ouvido, você também vai estragar aquilo que Deus tem para a sua vida. Os irmãos estão me compreendendo? Eu vejo aqui esses dois perigosos, tanto um quanto o outro. Os Abisai ainda mais ainda, que é uma pessoa da sua confiança, gente que você escuta, mas que não está tendo sabedoria para lhe aconselhar. Aí o que Abisai disse? Mata, vou matar. Eu vou matar esse indivíduo. Para lhe proteger, eu vou tirar a sua cabeça. 2 vezes ele propôs matá-lo.
Mas não era aquilo que Deus queria. Não era aquilo que Deus queria que Davi fizesse. E Davi então repreende ele. Davi é um homem de Deus. Davi era um homem tão tremendo. Ele tinha uma sensibilidade espiritual tão grande, que ele tinha, irmãos, ele era ligado a Deus de uma maneira que ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Ele tinha discernimento espiritual. Isso a gente precisa fazer, porque tem situações na vida da gente que a gente fica tão abalado emocionalmente, que se você não tomar cuidado, você toma decisão precipitada na frente de Deus, você não consulta Deus e você faz coisa que Deus não quer que você faça, e você vai se dar mal do mesmo jeito que o inimigo também, porque você não está afinado com Deus. Numa hora dessas, uma hora de perturbação, hora de tribulação, hora difícil da vida, hora em que você está sendo caluniado, hora em que você está sendo atacado, é nessa hora que você precisa de mais tranquilidade, de mais sossego, de mais paciência, de mais serenidade para poder tomar decisão. Porque se você não tem, nessa hora que as emoções começam a borbulhar, a gente pode tomar decisões precipitadas. Tem que ter muito cuidado. Não sei se você está entendendo o que eu estou ensinando, mas é uma lição de Deus. Aí Abisai fica propondo a Davi: vamos matá-lo, deixa eu matar. Mas Davi diz: não. Davi chega até a chamar ele de adversário. Não faça isso não, porque você já está sendo como um adversário meu. Você não é mais meu amigo, você é meu adversário. Em vez de você ser meu amigo, você está passando a ser meu inimigo, propondo uma coisa dessa. Fica quieto, rapaz. Você não sabe de nada. Não. E ele chama Simei e diz: não, eu te perdoo, vá. Você não vai ser morto. Não, você não vai morrer. Contrariando até a vontade dos seus homens. Mas Davi agiu assim. Então a lição aqui, irmãos, é mais do que nunca sobre perdão. Amém? Perdoe. Diga para o seu irmão: perdoe sempre. Você nunca vai perder em perdoar. Perdoe. Perdoe, porque o perdão traz libertação. Perdão traz vitória. Amém? Aquilo que fizeram contra você, aquilo que falaram de você já faz tempo, aquilo que comentaram e aquela confusão que criaram com você, por mais tempo que fizer, tu perdoa. Não guarda rancor no teu coração, nem espírito de vingança, nem esteja querendo uma oportunidade para se vingar. Perdoe, porque grande vitória Deus vai te dar. As vitórias de Deus vêm quando a gente sabe perdoar. Amém, amado? E aí, quando passou o tempo, pronto, né? Aquilo que Simei fez, amaldiçoou, disse mesmo de coisa, e tratou mal, e não sei o quê, e jogou pedra à vontade. Depois teve que se humilhar, se prostrar, se ajoelhar nos pés de Davi. É assim que Deus faz com a gente também. É só você ter paciência, que essa pessoa, esse inimigo, vai se prostrar nos seus pés. Vai, aquela história, vai comer na sua mão. Não é rogar prato, nada disso não. É porque é assim que Deus faz. Com quem espera nele, confia nele, anda fazendo a vontade dele, Deus se vinga por nós. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Quando ele diz isso, a vingança pertence ao Senhor, é porque Deus é quem se vinga por nós. Deus é quem toma providência. Quando você não vai na frente, não quer fazer, fica tranquilo, mas Deus faz. Amém, irmãos? E quando ele faz, ele sabe fazer. Ele não faz para matar, para destruir, para derrotar, mas ele sabe colocar cada um no
seu lugar e dar a lição merecida de cada um, porque Deus é justo. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Aí outras lições que eu aprendo, as pedras sobre as pedras. O problema é como você vai, né? O que você vai fazer dessas pedras? Pedradas todo mundo recebe, a gente recebe. Se você não recebeu ainda, se prepare, porque você vai receber um dia na sua vida alguma pedrada. Pedradas, elas são jogadas, mas o problema não está nas pedras, e sim como o que a gente vai fazer dessas pedras, né? O sábio, ele aproveita as pedradas, as pedras que ele joga, e ele, dessas pedras, ele faz uma construção. Algumas pessoas tropeçam nas pedras, se ferem com as pedras, e outros pegam as pedras e constroem uma escada para o seu sucesso. Constrói um pódio para você ficar lá em cima. Não é verdade, irmãs? Aproveita as coisas ruins que fizeram contra você, para você crescer em cima delas. Isso é o que eu estou falando, amém, irmãs? Para você aprender lições e crescer, e não se ferir, se maltratar com aquilo que fizeram, porque o inimigo, ele tem objetivos. Coloquei aqui que Satanás, ele tem objetivos em cada pedra que ele nos atira. Ele tem objetivo, como por exemplo, fazer você perder a razão. Quando você recebe uma afronta, alguém te afronta e te provoca, você tem que ter cuidado para você nessa hora não perder o seu equilíbrio emocional, a sua razão, não é? Porque se você perder, a gente, quando perde a razão, a gente faz coisas que não deveria fazer. A gente faz coisas que até a gente mesmo desconhece, não se reconhece. É perigoso. Então o diabo, ele tem propósito nisso, objetivos. Ele usa pessoas para lhe provocar, para, sabe, lhe afrontar, para dizer coisas contra você, no objetivo de que você ali se desequilibre, perde a razão. Não é assim que acontece na rua, no meio da rua? Quantas pessoas perdem a vida, matam, tiram a vida do outro e perdem a sua própria, porque não suportou uma afronta. Alguém bate no seu carro. Eu falo muito para minhas meninas que andam dirigindo, e aí eu digo, ó, se alguém bater no carro, não sai com grosseria, porque com mulher também, às vezes a gente sai, você vai e leva um tiro na cara, ou então um burro, e alguma coisa dessa natureza. Homem, então eu digo, ó, bateu, mantenha calma, nada de grosseria, de gritaria, de grito, vai, grito, vem, porque isso não leva a lugar algum, isso não resolve nada. Esse é o conselho que eu dou, eu faço, e é o conselho que eu dou para qualquer pessoa que dirige. Amém, irmãos? Viu? Você que é um homem, uma mulher, está dirigindo no trânsito, meu irmão, a gente corre esse risco. Acontece, alguém bate, aí você sai de lá, aí ele vai, às vezes sem nenhuma razão, sai e vem te provocar. Aí é que é pior mesmo. Aí você vai alterar a tua voz, e aí, meu irmão, uma desgraça pode acontecer. O diabo aproveita aquela situação ali, e aí você perde a sua vida, ou tira a vida do outro, faz coisas que você não era para fazer como servo de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Então, o objetivo do Satanás, ao levantar esse tipo de gente para nos apedrejar e nos afrontar, é para que você perca a sua razão. Toma cuidado com isso. Outra coisa, fazer você se sentir uma pessoa condenada. O diabo gosta. Eu vejo essa situação de Davi. Davi tinha sido usurpado. O filho tomou o trono dele. E agora ele estava fugindo do filho, porque o filho queria matá-lo. E ele estava arrasado por isso. Aí levanta-se alguém e diz assim, tá vendo? Você agora está pagando o que você der. Aí deixa a pessoa mais arrasada ainda, mais deprimente ainda, mais deprimido. Então Satanás tem esse objetivo. E quando levanta pessoas assim, é para gerar em você um sentimento até de uma pessoa, a pior pessoa do mundo, não é?
pessoa do mundo. Eu acho bonito como Davi fez aqui. Davi não levou em consideração as afrontas dele, as maldições que ele jogou contra Davi. Davi disse, ao contrário, Davi disse assim: Deus é poderoso para transformar essas maldições em bênção na minha vida. Está vendo, irmãos? Amém? Diga aí que isso vale a pena para o seu irmão. Diga: Deus vai transformar todas as maldições da sua vida em bênção. Quem crê nisso? Por que foi que eu estou dizendo isso? Que Davi disse isso aqui, ó. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Deus Ele vai ter misericórdia de mim, Ele está comigo, Ele está vendo tudo, então Ele é poderoso e Ele vai fazer com que essa maldição seja transformada em bênção na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus transformou em bênção. Amém, irmão? Mas um dos objetivos do inimigo era esse, era fazer com que ele se sentisse uma pessoa condenada. E se você tiver cuidado, ele quer também fazer você até entrar em depressão. Eu sou ruim mesmo, eu não presto mesmo. Todo mundo está dizendo isso de mim. Se o povo está se levantando contra mim, se fulano está falando isso, então eu acho que eu mereço isso mesmo. Eu não presto não, eu não valho nada, e eu sou isso mesmo. E você começa a botar isso na sua cabeça e você acaba entrando numa depressão. Atenção, isso é um ensino importante, viu, irmãos? Importante. Você começa admitindo como verdade aquilo que aquela pessoa está falando de você. Você é uma pessoa arrogante, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo outro, você nunca reparou não, você é assim, ninguém gosta de você, você já viu que você é sempre assim, todo mundo está dizendo isso de você. E aí você vai pegando aquilo ali e vai admitindo que aquilo é uma verdade, e se você não tomar cuidado, aquilo vai entrar dentro de você e você acaba entrando numa depressão. Está vendo o objetivo do diabo? Mas Davi não levou em consideração, disse: o Senhor está comigo e eu vou continuar o meu caminho. Olha aqui qual é o que é que você tem que fazer quando alguém lhe afrontar, levantar calúnia contra você. Não parar, continuar o seu caminho. Diga aí para o seu irmão: não pare, continue no seu caminho. Ó, o versículo 13 do capítulo 16 que a gente leu diz: prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Simei também ia do lado, jogando pedra, amaldiçoando, e ele não parou. Meu irmão, não pare por causa das pedradas. Diga aí para o seu irmão: não pare por causa das pedradas, das críticas. Não pare, continue o seu caminho. Eu levei muita pedrada quando comecei a trabalhar aqui, fazendo a obra do Senhor, como mulher, né, fazendo a obra do Senhor. Eu levei muitas pedradas, mas graças a Deus nunca parei. Nunca parei para dar ouvido, nem me preocupar, me perturbar com as pedradas. Continuei o meu caminho e continuo o meu caminho até hoje. Continue também, amém, irmãos? Aí um dos objetivos do diabo era fazer ele parar, se sentir isolado, entrar numa depressão. Davi, ele poderia fazer e se magoar e se entristecer. Cuidado, então as pedradas podem vir com esses objetivos para a nossa vida. Então você vai vencer todas essas maldições. Como é que se vence essas coisas? Fechando as brechas. Diga: fechando as brechas. Como assim? Mas o que Simei estava dizendo de Davi era calúnia, não era verdade. Que pessoas me caluniem, mas não digam coisas que têm fundamento. Está entendendo, irmãos? Que você não deixe que pessoas falem coisas de você que procedem. Coisas que procedem, está entendendo? Porque se forem coisas que procedem, então você não está sendo caluniado, você está sendo envergonhado pelo que acontece na sua vida. Então que as pessoas falem coisas que não procedam na sua vida, que não seja verdade, porque não sendo verdade, Deus é por você. Amém, queridos? Então feche as brechas.
Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Não tem causa. Por isso que Davi não teve medo. Tem gente que tem medo de maldição, tem medo de bruxaria, tem medo do nome para a boca do sapo, tem medo de praga, tem medo eu não tenho medo de nada disso, porque a minha vida está lavada pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Amém? Diga, a sua também já está, meu irmão, já está. Porque se tiver, não precisa você ter medo de nada disso, não tem medo de maldição nenhuma. Maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, se alguém está falando mal contra você e aquilo não procede, não tem fundamento, não precisa você se preocupar, não é? Se alguém chega aqui falando coisas a meu respeito que não procedem, eu vou me abalar. Ah, meu Deus, disseram isso de mim, eu vou ter que dizer que não é. Eu não estou nem aí. Não procede. Então, se não procede, eu vou estar me preocupando com isso. Davi não se preocupou. Feche as brechas. Feche as brechas. Encare todos os gigantes. Encare. Davi não teve medo dessas situações, desses homens. Davi era um especialista em vencer gigante. Davi já tinha vencido o gigante Golias aqui. Davi estava acostumado a enfrentar maiores problemas. Por isso que ele nem se abalou. Tá? Ele não se preocupou, não se perturbou, que ele estava muito bem acostumado a vencer problemas até maiores na sua vida. Então a gente tem que fazer isso, levantar como Davi contra esses gigantes, né? E venceu o gigante, venceu o Simei, né? E eu vejo aqui que quem confia no Senhor, para concluir assim, quem confia em Deus, quem espera no Senhor, né? Quem entrega aquilo que pessoas têm feito de mal contra você, quem entrega nas mãos do Senhor o seu inimigo, quem entrega os seus problemas nas mãos do Senhor, confia nele, espera nele, a vitória vem com certeza. Está entendendo, irmãos? Amém? Ela vem naturalmente na hora certa, no tempo certo. Você vê que Davi, as pessoas quiseram muito botar Davi para baixo, a começar lá da sua família. Quando Samuel foi ungir ele como rei lá na casa dele, os irmãos todos passaram, né, na frente do profeta de Samuel, tudo bonito, tudo com porte de rei, e o pai de Davi mostrou todos os irmãos e não se lembrou nem de Davi. E aí ele disse, não é nem desses, você não tem mais nenhum filho. Ele disse, só tem um agora que eu lembrei, tem umzinho que está lá no campo, mas se esses não são, aquele é que não vai ser mesmo. Achou que ele é que não... Entendeu? A própria família quis assim, como que colocar um estigma de rejeição em Davi. E quando Davi chega, aí o profeta diz, não, enquanto ele não chegar, a gente não vai nem comer. Porque eu vim para fazer isso e eu quero vê-lo. E quando ele chegou, não era ele o rei? E ele ungiu. Mas desde aí depois você vê que Davi, o Golias disse assim, quem és tu, o cão que vem aqui bater contra mim? Eu estou morrendo de medo de você aí, esse tampinha de nada, né? Quem é você? E detratou também Davi, né? Subestimou Davi, humilhou Davi, disse que Davi era um Zé Ninguém. Golias foi vencido. Ele venceu Golias, venceu esse gigante, né? Aí depois a gente vê que Nabal, lembra de Nabal, o marido de Abigail, que também fez mal a todos os homens de Davi, humilhou Davi, morreu subitamente. Mical, até a esposa dele, que também humilhou ele, desprezou ele, chamou ele até de pessoa, um homem insano, um louco, porque ele dançou louvando a Deus no meio da rua. Aí ela disse, tu estás agindo como um louco. Desprezou ele. E ela foi ferida por Deus, Mical, né? Ficou estéril, com um juízo de Deus sobre a vida dela. Ficou estéril pro resto de sua vida. Saul
que foi o seu maior perseguidor, suicidou-se, perdeu também. Absalão, seu próprio filho, morreu pendurado numa árvore. E Simei aqui se humilhou, se prostrou, pediu perdão e momentaneamente aí ele ali foi perdoado por Davi. Mas aqueles que se levantam contra nós, como eu disse a você, Deus vai se haver com ele. Ele vai ter que prestar contas a Deus. E lá na frente, Deus ordena a Salomão, o filho de Davi, que mate Simei. E quando ele vai matar Simei, Deus traz à tona e diz tudo o que ele fez aqui contra Davi. Essa maldição que ele falou. Ele diz, por isso você vai morrer. Mas não foi Deus, não foi Davi. Foi Deus que permitiu sua morte. Então eu vejo que Davi foi vitorioso em todas as suas batalhas. Todos os inimigos que se levantaram contra Davi caíram perante Davi. Isso é uma lição para nós. Amém, irmãos? Davi quem era? Um homem de Deus, um homem sereno, um homem capaz de perdoar. Não tinha espírito de vingança. Não tinha. Não só aqui, você vê várias outras histórias de Davi. Então, um homem que sabia esperar pela ordem de Deus, vivia afinado com a vontade de Deus para a sua vida, e por isso Deus era com ele e ele foi vitorioso. Quer ser uma pessoa vitoriosa? Quer ter vitórias nessa terra? Quer que todos que se levantem contra você, todos os seus inimigos caiam por terra? Ser fiel ao teu Deus. Entrega todos os teus problemas nas mãos do Senhor. Amém, amados? Nunca queira se vingar, revidar. As pedradas que você receber, não joga de volta. Aproveita essas pedradas e começa a construir aí algo importante para a sua vida. Constrói uma escada e sobe nela. E sobe com o teu sucesso. Quem entendeu o recado? Então, é isso que eu quero trazer para você nesta noite. Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. E aí você também tem que apresentar a Deus todas as suas afrontas. Deixe Deus agir em sua defesa e prossiga o seu caminho. Prossiga o seu caminho. Amém? Porque toda maldição se transformará em bênção. Crê nisso, meu irmão? Fiquemos hoje com essa lição. Não é uma mensagem, foi uma lição. Uma lição de vida. Não é? Amém? Tem alguém jogando pedra em você? Você está recebendo algumas pedradas? Se não está, graças a Deus. Mas pode ser que você receba algumas daqui a pouco. E se receber, haja como Davi. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega essa pessoa na mão do Senhor. Diga, Deus, tome conta. Ele está falando mal de mim, está me criticando, está levantando falso a mim, está me caluniando. Senhor, eu não vou revidar, nem vou tomar providência, nem vou tomar satisfação. Eu entrego nas mãos do Senhor. Irmãos, não tem juiz mais excelente que o nosso Deus. Ele é fiel. Amém, irmãos? A justiça da terra, ela é falha, né? Muito falha. Tem pessoas que dizem, eu confio na justiça, eu confio na justiça. Eu não confio na justiça, eu confio na justiça de Deus. Eu confio na justiça divina. Mas o homem, não é? Nem sempre. Algumas vezes eles exercem a justiça. Mas outras vezes eles fazem injustiça. Injustiça e grande misericórdia. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus é um juiz que nunca inocenta o culpado e nem culpa o inocente. Deus é um juiz que jamais culpará o inocente e nem inocenta o culpado. Amém, amados? Então Ele é fiel. Diga, Deus é fiel. Fique de pé e diga, Deus é fiel. Diga, o Senhor é o meu juiz. Ele é fiel. Então, entrega nas mãos do Senhor. Aprendamos esta lição aqui com Davi e Simei.
Os cimês sempre estão por aí para te criticar, falar mal de você, jogar pedrada em você, às vezes por inveja, por ciúme, por mal vontade, persegue a gente. Ah, meu irmão, o que mais tem? Mas tome cuidado também com os amizades que estão do seu lado, que dizem assim: revida, destrói a vida dele, faz isso também, cala a boca dele, faz não sei o que, dá conselho pro mal. Não.